segue teu rumo. Vai e frequenta as esferas que te esperam. Uma noite o teu sonho atravessou minha seara e foi uma revoada, e foi uma revoada, e foi uma revoada de alegria. Meu passarinho, segue teu rumo. Vai e frequenta as esferas que te esperam. Uma noite o teu sonho atravessou minha seara e foi uma revoada. E foi uma revoada, e foi uma revoada de alegria. Agora chegou o momento da tua energia. Buscar outras vibrações, outros horizontes. Estende tuas asas, estende tuas asas, estende tuas asas pelos azuis que te aguardam. Pelos azuis que te aguardam, pelos azuis que te aguardam. Estende tuas asas, estende tuas asas, estende tuas asas pelos azuis que te aguardam, pelos azuis que te aguardam, pelos azuis que te aguardam. Vai, vai. Vi teus vestidos brilharem sem qualquer clarão do dia. Disseram ser luz de flores, flores de campos extensos, cujos nomes nem sabiam. Vi teu rosto luminoso inclinar-se em meu silêncio, mas disseram ser a lua, prismas de estrelas, areias, marinha fosforescência. E tua voz me falava em grandes raios profusos, mas diziam ser o vento, o outono pelas ramagens, o idioma cego dos búzios. E andei contigo em minha alma, como os reis levam coroas, e as mães carregam seus filhos, e o mar o seu movimento, e a floresta seus aromas. Diziam que era da noite, das miragens, dos desejos. Hei de banhar os meus olhos nas mil ribeiras da aurora, para ver se ainda te vejo. Esse é o poema 9 dos 12 Noturnos de Holanda, de Cecília Meirelles, grande poeta brasileira, grande poeta da língua portuguesa, nascida no Rio de Janeiro. E nós começamos com uma canção de Tadeu Matias, grande cantor e compositor paraibano, uma música chamada Pelos Azuis que Te Aguardam, que ele fez sobre um poema meu. Já que eu falei do Tadeu Matias, quero indicar a vocês que estão aqui assistindo a gente, que procura lá no Spotify o Tadeu Matias, que ele está com um trabalho novo, lindo, chamado Geraldianas.
onde ele interpreta de maneira muito própria músicas de Geraldo Azevedo. Ficou uma belezura. Então, boa noite a todos e a todas aqui que estão no Poesia na Boca da Noite. E a primeira coisa que eu pergunto a vocês: vocês estão me ouvindo bem? O Aleilton Fonseca está dizendo que não ouve o som. Eu pergunto a todos: estão me ouvindo bem? Esse retorno é importante, né? Nesse episódio do Poesia na Boca da Noite, nós vamos contar com as participações especialíssimas desses dois grandes poetas, que é o Aleilton Fonseca, aqui da Bahia, e a Cláudia Roquete Pinto, do Rio de Janeiro. Aleilton, as pessoas estão ouvindo, então o problema está aí no seu aparelho. Aí é bom você procurar resolver aí, ver de que maneira resolve. Talvez você saindo e retornando, veja como é que está o som do seu celular, talvez com fone de ouvido. Eu estou sem fone de ouvido, mas você pode usar fone de ouvido para ver se resolve, não é? Pois bem, eu vou dar continuidade aqui e espero que você resolva da melhor maneira possível. Ah, agora ouve bem, que bom, fico feliz. Dois grandes artistas da palavra, o Aleilton Fonseca aqui da Bahia, meu professor, meu mestre, meu amigo, e a Cláudia Roquete Pinto, uma grande poeta brasileira, premiadíssima. Nós temos a honra de estar recebendo aqui, né? O Poesia na Boca da Noite, ele é dividido em 3 momentos. Eu chamo primeiro a Cláudia, fica aqui uns 20, 25 minutos conversando com ela sobre a poesia dela, depois vem o Aleilton, e no terceiro momento nós estaremos os 3 juntos aqui, tá bom? Eu vou chamar a Cláudia, mas antes disso, eu vou fazer a leitura de um poema de sua autoria, de um livro dela chamado Corolla, que é de 2021 e que foi vencedor do Prêmio Jabuti de 2002. Deixa eu ver aqui, já deu. Esses artifícios, meu Deus do céu, eu estou com um Kindle aqui na mão, já fechou, deixa eu fechar e abrir, ver se ele me dá a luz. Pronto, está aqui o poema. É um poema da Cláudia Roquete Pinto, sem título, e ela dedica a Novalis, e diz assim: ainda úmidas sobre a folha, orvalho escuro que pousa na pele, imperiosa e nua. Mal desgarradas da pena, cada pequena curva tatua as ideias na superfície ácida. Isto imagino, se te vejo debruçado sobre a mesa, o penhasco, olhos anoitecidos, despencando no hiato das ventanias. Isto, enquanto imprimo os teus hinos à noite, nestas folhas ordinárias, palavra por palavra, coagulando na brancura ininterrupta, saídas da boca da máquina, como uma carta pela fenda da porta, 200 anos mais tarde e úmidas ainda. Cláudia Roquete Pinto, que eu vou chamar aqui para bater um papo com a gente. Vamos lá. Antes de... Oba! Cláudia Roquete Pinto, seja muito bem-vinda. Boa noite, querido. Boa noite a todos. Ai, deixa eu falar uma coisa emocionante. Hoje vai ser com emoção, porque eu peguei emprestado o ring light do meu filho e o celular fica pulando. Então, se de repente cair, eu vou botar de novo, novo. Mas queria dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Obrigada, Zé, pelo convite. Estou muito contente. Daqui a pouco conhecer o Aleilton, não ao vivo, mas pelo menos ver o rosto dele e a gente conversar um pouquinho. Boa noite. É o começo de uma sintonia entre nós todos, não é? Isso aí. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou lhe ouvindo perfeitamente bem, viu? Olha, antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu vou ler uma biografia sua aqui, resumida, viu? Maravilha. Pois bem, lá vai. Cláudia Roquete Pinto nasceu no Rio de Janeiro em 1963. Tem 6 livros de poesia publicados, dentre eles Corolla,
vencedor do Prêmio Jabuti de 2002, e Alma Corsária, finalista do Prêmio Jabuti 2023 e Oceano 2023. Participa em antologias em inglês, espanhol, francês, alemão e catalão e em publicações nacionais e estrangeiras, além de ser convidada com frequência para eventos literários no Brasil e no exterior. Tem um livro de poemas inéditos, Longa Distância. E agora, abril de 2025, a editora Fósforo está a publicar, pelo Círculo de Poemas, A Extração dos Dias, sua obra reunida, acrescida de uma seleção de poemas da sua juvenília. Pronunciei correta a última palavra, é juvenília mesmo? Porque estava sem acento, mas eu achei que era juvenília. É juvenília. Foi bem. Gostei de ver a capa do livro aí. Logo mais ele está chegando por aqui. Então, para quem estiver querendo ver, esse ano todos os livros do Círculo de Poemas são verdes, as capas, porque todo ano tem uma cor, né? Agora, isso aqui me impressiona um pouco. É o primeiro livro de poesia que eu tenho que vai ficar em pé sozinho. Assim. Que legal. Fica aí já a dica para quem estiver assistindo a gente, para entrar em contato com a editora e adquirir o seu exemplar da poesia reunida dessa grande artista da palavra, que é a Cláudia Roquette Pinto. Isso. Cláudia, me diga aí, minha irmã em poesia, o porquê dessa coisa, desse mistério, desse fenômeno poesia em sua vida. Eu não sei nem explicar, foi uma coisa que começou tão cedo, sabe? Começou muito cedo. Eu sempre conto a história que a minha mãe foi uma grande incentivadora da minha escrita, de uma forma muito perspicaz, porque ela percebeu naquela criança pequena ainda, né, uma tendência, né, um fascínio, enfim, uma propensão para as palavras, né? E ela me nutriu de muitos livros, né, na minha primeira infância. Então, assim, eu li muito. Eu me lembro que com 7 anos eu ganhei a coleção completa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aquilo para mim era uma coisa assim, um universo. E desde muito cedo, sabe, José, eu quando eu entrava num livro, eu era abduzida. Eu ficava no livro. Era muito fácil para mim entrar na história. E até hoje eu tenho isso. Eu estou falando da leitura primeiro, porque eu acho que para a gente escrever, primeiro a gente lê, né? A gente lê e aí a partir das leituras, daquele universo, daquele estímulo, da fantasia, do encanto, do jogo, do som, da materialidade da palavra, da beleza, enfim, da emoção, tudo isso aí a gente se aventura, se tiver algum pendor, né? Se tiver algum, sei lá, uma tendência para isso, uma vocação. Mas eu me lembro que um dia, primeiro quando eu era criança, eu ficava lendo e as pessoas me chamavam e eu não ouvia, eu ficava totalmente absorvida pelo livro. E eu me lembro que eu, com uns 17 anos, saindo cedinho para o colégio, de mochila, entrando no elevador para descer, sei lá, 6h30 da manhã para ir para a escola, eu estava lendo um livro que agora não me lembro qual era, mas eu estava tão nervosa com o que estava acontecendo na história, que eu falava, e agora, essa personagem, como é que ela vai fazer, como é que ela vai ficar? Eu estava sofrendo junto com ela. Aí eu entrei no elevador e falei assim, gente, é um livro. Parecia que era a minha vida. Então, assim, para mim sempre foi muito colado, né? E com 8 anos, eu peguei o livro do Manuel Bandeira, que até foi o que eu escolhi para ler hoje, um poema dele. Não foi essa edição, essa aqui está meio rasgadinha. Foi uma que tinha uma capa azul. Estava na mesa de cabeceira da minha mãe, Estrela da Vida Inteira. E com 8 anos eu li Manuel Bandeira. E eu atribuo esse fato à gênese da minha poesia. Eu sempre brinco dizendo que ele é meu avô e as pessoas acreditam. Que maravilha. E eu, de cara, assim, quero logo pedir a você um poema do seu primeiro livro. Sim. Do meu primeiro livro, que se chamou Os Dias Gagos, que foi uma edição da autora, e eu vou tirar tudo aqui desse negócio aqui. Da poesia reunida, claro. Pois é, por que não, né? Então, vamos lá. Eu vou ler um poema que se chama Fabulando. Uivo é primo de sigilo, os dois, 4 dedos de escuro. Viés é um deus imaturo, desviando vereditos. Tumulto, um conjunto de outros. Tem pressa e areia no atrito.
No ímpeto mora o sussurro de uma guarrai sem juízo. Horário são quartos de vidro, vazando as agulhas dos dias. Gladiolo incita vertigens. E trópico, às vezes, varia. As sílabas racharam o dique. Urdir é o X da poesia. Então, eu acho que esse poema, por sorte, eu escolhi que tem a ver com a sua pergunta, né? Pois é, casou bem, né? E você falava assim, eu falo primeiro da leitura, porque para escrever é preciso ler. Eu lembro muito bem que aqui na Bahia havia um poeta, que já partiu para a imensidão, que não era nada fácil, mas ele tinha, ele era um cara que tinha uma. Eudácio Tavares, ele falou para mim, ó, um bom escritor é, antes de tudo, um grande leitor. Um leitor faminto, ou uma leitora Exato. faminta, né? Essa coisa, né? A leitura, para mim, é um alimento muito importante. É uma coisa que, cada vez mais, ficando mais velho e com as vistas mais cansadas, mas o amor pelo ato de ler é uma coisa impressionante. Pois é. E como eu gosto de ler em voz alta também, sabe, com outra pessoa, o mesmo livro, o teu livro na mão de uma pessoa e na minha mão, e eu lendo e ela acompanhando, e depois eu peço, por favor, leia para mim, para que eu acompanhe aqui. E a leitura solitária, na rede, em silêncio. São leituras tão diferentes e tão maravilhosas, sabe? Pois é. E veja se não é tudo também uma grande brincadeira, uma grande descoberta, um jogo, né? Uma coisa muito prazerosa, muito íntima, ao mesmo tempo que pode ser compartilhada por muita gente. Então é lindo. Sou muito apaixonada. Aí você leu um livro do seu primeiro, um poema do seu primeiro livro, que foi publicado em que ano? 91. 91. 28 anos, né? 28 anos, é. Certo. Aí eu percebo que tem gente que publica muito rápido livros, e tem pessoas que têm uma. Você publicou 6 livros de poemas até agora. Foi. É isso? Foi. Tem um Só que sétimo inédito. teve um intervalo muito grande entre o quinto e o sexto, porque eu fiquei 17 anos sem publicar poesia. Eu não fiquei 17 anos sem escrever poesia. A minha vida deu uma cambalhota, como eu falo, a minha família entrou num processo de falência financeira, meu pai ficou doente, minha mãe ficou doente, 2 morreram. Então, nesses 17 anos, sabe quando a biografia não teve só coisa ruim, mas tiveram eventos muito dramáticos que fizeram a mim e a minha irmã, que somos só nós duas, virarmos arrimo de família, termos que assumir coisas de negócios que não tinham nada a ver com a nossa vida. Então, eu tenho uma vida dupla. Eu tenho uma vida de trabalho de escritório, de coisa material muito pesada e complicada, que ainda está enrolada, e eu tenho a minha vida de escrita, que é outra coisa. E eu tento conciliar essas duas coisas, né? Poxa, entre o quinto e o sexto, 17 anos, quase 2 décadas. Sim, mas aí eu fiz um livro de colagem, eu fiz um livro infantil, e eu escrevia, eu só não tinha energia, sabe, para botar o meu trabalho para andar, porque sabe quando você está meio que apagando incêndio sem parar? Compreendo. É, Mas que bom que. foi doente, foram 3 anos de doença muito pesada, muito difícil. Então, tudo isso tira a gente da possibilidade, né? Eu me lembro que eu entrava em livrarias aqui no Rio, eu ia na estante de poesia e via os meus amigos todos, via livros mais recentes, mais antigos das pessoas, e meu nome não existia. Por isso que eu estou tão feliz com isso aqui. Porque tem muita gente. Eu chorava, eu cheguei a ligar para um amigo meu um dia sentada numa poltroninha da travessa do Leblon, falando assim: Chico, eu não existo. Eu não existo. O Cláudia, você não tem, talvez nem perceba, mas você existia, porque nesse meu tempo aí, nessa fase aí sua, eu li uma entrevista sua que você disse que escrevia os poemas e depois colocava eles espalhados no chão em fileira assim para saber em que seção ou capítulos eles ficariam. Exatamente. A partir daquilo ali, a partir daquela entrevista sua, até hoje, eu faço isso. Ah, jura? Na minha roça, tem uma casa velha de fazenda e tem umas camas de cimento. E entre uma cama e outra tem um espaço grande. Aí eu coloco assim as fileiras de poema e fico de cima olhando assim. Claro que eu lembro de você todas as vezes. Que bom! Tá Mas entendendo? eu não boto em fileira, não, viu? Eu boto assim, espalhado, tipo um rocambole, como se fosse
Depois eu... uma coisa redonda, um negócio meio assim, meio espalhado, Não, é uma amorfo, não, eu tipo coloco, eu fileira. espalho, mas depois eu vou colocando em fileiras Ah, que aquela... E na sequência que eles serão publicados, entendeu? isso, exatamente, porque esse olhar de águia que eu chamo, né? Ele Eu- é muito bom, porque você vê a mancha do poema, você vê, você entende melhor, dá meio que um zoom out, porque a gente fica aqui, eu estava conversando com uma pessoa que eu estou atendendo para fazer uma consultoria literária, eu falei, sabe qual é o problema? A gente fica assim, ó, com o poema. E tem que fazer isso, né? E aí alguém de fora lê, dá um pitaco, fala uma coisa, ó, você não percebeu isso, hein? Aqui tá não sei o quê. Aí você, que é um pouco essa visão de águia, né? Sair, descolar um pouco do poema para poder ver como que ele pode, se ele se sustenta, o que, que ele pode melhorar, ou se é assim mesmo, tá bom, enfim. Pois é, aí é essa sua fala que me leva a procurar poemas seus em blogs, em sites, entendeu? Então, entenda, você estava presente. Se em mim, imagine em outros também, claro, né? Tomara, querido. Poxa, tomara, que coisa bonita. Ei, Mas agora ninguém pode falar nada, porque é o tamanho do tijolo, ó. pois escolha um poema desse tijolo aí pra gente, desse tijolo verde Tijolo brotando pra verde. gente. Pelo menos é verde, né? Deixa eu ver. Agora eu acho que eu vou ler. Eu separei um monte de poema aqui. Eu vou ler outro poema desse meu primeiro livro, porque esse meu primeiro livro eu tinha essa tenra idade, né? E eu acho que esses poemas têm uma musicalidade que me interessa. Eu tendo a achar que tem algum germe do que eu faço hoje lá atrás. Isso é bacana. Mas cada livro é muito diferente um do outro. Chama Numa Estrada. A noite é um sopro doce e degenera o bafo do que ainda vai morrer. O som da roda, o asfalto não sossega. E chispa o trilho do trem. A noite é uma espera fraudulenta, que as horas tecem, sempre recomeça. As árvores esgarçam sua pele com unhas de fumaça. A noite insone, torce e mastiga o som que a boca nunca pronuncia. A noite entrega a carne arrependida, a avidez da lâmina do dia. Cláudia Roquete Pinto, minha gente. Olha só, Cláudia. A Fernanda Nali, que é uma poeta do Espírito Santo, que esteve com... Conheço. Pois bem, ela esteve aqui no projeto conosco, ela diz: existia e os leitores te procurávamos também nas gôndolas, mas estava tudo esgotado. Oh, que bonita ela. É A gente sim, se é uma boa poeta. conheceu no Teatro Municipal de São Paulo no dia que eu não ganhei o prêmio Jabuti. Muito relativo isso, né? Como a poeta Mariana Anelli, que foi indicada finalista 5 vezes e não ganhou. Que é um Ganhou absurdo. todas as 5, como você também Claro! ganhou. E escreve o fino da bossa. Mariana é Pois sensacional, é, né? e ali, ser finalista, eu entendo já como ter ganhado, entendeu? Porque é uma Sim, coisa, claro. sabe, é uma coisa tão, É, sabe? é um baita reconhecimento. Realmente é bem Exato, legal. Para o trabalho é legal, porque dá uma visibilidade para o trabalho, né? exato. E são artistas merecedoras, né? Tanto você quanto a Mariana Anelli, que esteve conosco aqui também, uma poeta Tá, maravilhosa. tá gravado? Tá no Tá gravado, YouTube? tá. Vou assistir. Foi nessa temporada de 2025, a primeira. Mariana Anelli e um poeta chamado André Galvão, meu colega, que também foi aluno de Aleilton. Aleilton foi professor de todos nós, né? No Olha mestrado, que tudo. beleza, hein? É, Pois bem, eu quero lhe fazer uma pergunta antes que eu esqueça, porque eu sou um dos que está querendo adquirir o livro. Como é que a gente faz para adquirir o livro Pois é, morando eu nesses nunca tinha. Brasis afora? Não, então, eu nunca tinha publicado pela Círculo de Poemas. Eles têm um negócio de assinatura. Então, assim, abriu o livro, chegou aqui em casa outro dia, materializado. Eu só tinha visto ele virtual. Mas as pessoas, para receberem esse livro em abril, elas têm que assinar o Círculo de Poemas, aí elas recebem uma caixinha, todo mês tem uma caixinha, com uma dupla de poetas, que vem um livro principal ou maior e uma plaquete de outro poeta ou outra poeta. E aí vem essa dobradinha para casa da pessoa. Então tem que assinar Círculo de Poemas, tem que ir lá, Círculo de Poemas, ver o livro de abril e assina lá para receber. Depois, em maio, os livros vão para livrarias.
Aí eu vou fazer lançamento no Rio, vou fazer lançamento em São Paulo, vou fazer lançamento em BH. Salvador. Se me convidarem para mais lugar, eu Salvador, vou. vamos arrumar aqui. A Leilton está Entendeu? chegando daqui a pouco para quem está fazer uma arrumação. Aí pronto. Certo. Mas assim, as pessoas que não querem ter essa assinatura podem adquirir pelo site da editora no mês de maio? Eu creio que sim. Acho que ela pode assinar em maio e depois desassinar, se não quiser. Não sei. Aí eu tem não que sei ser através da porque assinatura. eu não tenho nada a ver com essa parte mercadológica. Mas né? vai para as livrarias. Vai para as livrarias a partir de maio. Tranquilo. É. E você já tem data de lançamento em São Paulo e Rio? Tem. Quer falar para a gente? BH também. 28 de maio, eu vou lançar no Rio de Janeiro, na Livraria da Travessa de Botafogo, que é legal, que é central, que todo mundo pode ir de metrô, lá. Depois, em São Paulo, eu vou lançar no dia 24 de junho, dia de São João, na Livraria da Tarde, que foi até onde eu lancei o Alma Corsária há 3 anos atrás, quase 3 anos atrás. E em BH eu vou lançar na Livraria Quixote. Só que ela eu falei ao contrário a ordem, porque em BH vai ter um negócio, rapaz, que o Gustavo Silveira Ribeiro, que escreveu o pós-fácil do meu livro, foi o cara que editou junto comigo, que chegou, me convidou, e aí o Tarso veio e juntou e a gente fez o livro. Ele vai fazer um negócio, ele é professor da UFMG, né? E eles vão fazer um negócio chamado Jornada, vai vendo, Cláudio Roquete Pinto, Jornada nas Estrelas, né? Jornada Cláudio Roquete Pinto. E vai ser um dia de debate, de mesas, pessoas falando sobre o meu trabalho e tal. Isso vai ser no dia 13 de junho. E no dia 14, porque parece que em Minas, foi isso que ele me disse, em BH, os lançamentos são de dia. Sábado, na hora do almoço, assim, 11 horas da manhã, meio-dia. Então vai ser na Quixote, na Livraria Quixote. Por enquanto, é o que eu sei. Agora eu estou esperando a Bienal, a Flip, a Feira de Livro de São Paulo, ir para a Bahia e mais do que pintar. Vai rolar, fique tranquila. Olha só, tem um monte de gente acompanhando esse momento aqui, e eu quero citar o nome de todos, se for possível, se não de alguns. A Ana Maria Rosa, lá de Feira de Santana, o Gustavo Felicíssimo, que é um poeta e editor aqui da Bahia, que mora em Itabuna, o Paulo Poeta, que é um grande ator alagoano, amante da poesia, acho que foi um dos últimos a contracenar com o Tarcísio Meira na novela Velho Chico, e que faz uma peça maravilhosa com Chico de Assis em torno da obra de Graciliano Ramos. Tem o Alexandre Guilherme, a Yolanda Costa, poeta papajaca, ou seja, de Itabuna, grande poeta, a Yolanda Costa, que esteve conosco aqui, o Adilson Romão da Silva, a Lena Porto, o PBL Maia, a Sandra Santos, poeta do Rio Grande do Sul, que também esteve conosco, que é a Senhora do Castelinho do Alto da Bronze, lá no Centro Histórico de Porto Alegre, a Joyce Ferrão, a Liane Ribeiro, lá de Maceió, minha querida amiga, Sempre e Nunca, que eu não sei quem é, mas é Sempre e Nunca, a Daíse Odeis, a Fernanda Nara, já falando delas, a Rubinalva Santos, o Tomás Boni, a Gilmara Freitas, poeta aqui da cidade de Riachão do Jacuípe, que esteve conosco aqui no projeto, Clara Roquete, que deve ser sua parenta, Linda Sólia, que é minha mulher, Anderson Laurentino, quem mais? Vamos lá, o Preto Sou, eu falei da Clara Roquete, já me parece, Denise Leme, Rômulo Bezerra, Paulo Pignanelli, deve ser Pianelli, né? Sólia Pianelli, deve ser. O cacique Juvenal Paiaiá, da Chapada Diamantina, poeta dos Paiaiás, que esteve conosco aqui. Uma saudação, cacique Juvenal Paiaiá. O Júnior Ximenes, o Beto Paiva. Receituário poético é quem? É a minha querida amiga que esteve comigo a semana passada aqui, que eu esqueci o nome agora, poeta de Vitória da Conquista. Lembra o nome aí? Receituário poético. O Totem da Tiblo, Jovina Souza, poeta do povo preto da Bahia, uma rainha, minha amiga. Gente, que alegria, obrigada. Pois é, gente pra caramba. Eu não vou poder dizer o nome de todo mundo, não, mas agradeço a presença de todos e de todas. De todos. E de todos,
Ó, Marcelo Sandman entrou aí agora, Oi, viu? Marcelo. O Etão, lá do Bom, Paraná, esteve conosco aqui a semana passada. maravilha. Não está Bom, na hora de você chamar o Aleilton, não, mas está na hora de você pegar um poema encorpado, do jeito que você quiser, pra gente, que aqui assim não tem marcado, não. Tá A bom. gente quer ouvir um poema seu, de longo fôlego ou curto. Fique à vontade, diga de que livro é, mostra a capa da antologia para que todos vejam. Vou mostrar, Viu? vou deixar. Estou procurando. Esse poema que foi um pouquinho. Não, esse não foi tão polêmico, não, mas deixa eu achar aqui. Ah, não, gente, é desse livro aqui. Ó, a capa da antologia é essa aqui, mas o poema que eu quero ler é desse livro aqui que eu lancei em E 2022. qual o nome do livro? Alma Corsário. Esse Certo. foi o É Bendito, que que ficou entre 5 finalista finalistas lá e de cá. 2 grandes prêmios. É. Eu vou ler o poema que dá título a ele, que é um poema mais longuinho, tá bom? Já que você falou de fôlego. Tranquilo, estamos aqui para ouvir poesia. Quem está aqui é porque ama poesia. É muito bom, gente. Muito obrigada. Fico muito agradecida mesmo pela presença de vocês e feliz de conhecer gente nova. Dá vontade de conversar, né? Porque eu não estou vendo o rosto das pessoas. Mas, enfim, a presença a gente sente, a energia. Alma Corsário. De tanto sono, me baixa uma lucidez estranha, em que a amendoeira pousa, luminosa, rara, sob o fundo escuro da noite meio baça, cilíndrica, roliça, bizarra, seu vulto verde acocorado sobre a água da piscina, que não tem um pensamento. Eu sinto inveja dessas águas anuladas, tão plácidas, idênticas ao próprio contorno, enquanto eu mesma nem sei onde começo, quando acabo, e sofro assédio de tudo que me toca. O mundo, ora me engole, ora me vara, e tudo que aproxima me desterra. Chorei ao ver no chão da cela o botão arrancado na contenda, os óculos pisados do escritor judeu. Tenho um coração que estala com o peteleco das palavras de Clarice. Numa vila miserável na Bahia, um negro lindo, lindo, dança ao som do corisco, e só me apaixono por casos perdidos, homens com um quê de irremediável. Mais de uma vez, imóvel, circunspecta, vi abrir-se a máquina do mundo, sob a luz inclinada de Ipanema, na Serra da Bocaina, no meio da floresta, no alto da escada, no topo do morro, por onde a moça sequestrada vinha subindo, debaixo das lágrimas do pai. Mais de uma vez, meu coração trincou feito vidro diante da página impressa, e sempre que a palavra justa vem tirar seu mel de dentro da copa do desespero de amor. Acredito, no fundo das minhas células, que uma amizade sincera é o único modo de sair da solidão que um espírito tem no corpo. Sim, eu acredito no corpo. Por tudo isso é que eu me perco em coisas que nos outros são migalhas. Por isso, navego sóbria, de olho seco, às madrugadas. Por isso, ando pisando em brasas, até sobre as folhas de relva, na trilha mais incerta e mais sozinha. Mas se me perguntarem o que é um poeta, eu daria tudo o que era meu por nada. Eu digo, o poeta é uma deformidade. Que beleza de poema, de Cláudia Roquete Pinto. Uma honra receber você aqui. Meu e-mail está borrado e você nem me avisou. Eu não vi. Minha querida, agora sim, eu vou pedir licença a você para a gente chamar o Aleilton e daqui a pouco você volta para ficarmos os três e esse monte de gente bonita que está acompanhando a gente. Maravilha. Viu? Até já. Aí você me chama de novo por esse Claro, aqui? chamarei sim. Tá viu? bom. Como é que eu saio, hein? Que eu não lembro mais. Sai e volta. Mas como? Sai da live. Eu não sei explicar, por isso que eu digo, sai e volta, gente. Tá bom. Tá bom? Até Beijo. já. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Valeu. Vamos chamar o Aleilton Fonseca, grande escritor, poeta, romancista, contista, ensaísta, cronista e um monte de coisa que eu não sei mais. Um mestre de uma geração. Dentre
entre esses vários autores intelectuais que ele formou, eu acho que eu sou o mais, digamos assim, o mais irregular. Mas eu tive a satisfação de conviver com Aleilton Fonseca, de ser aluno de Aleilton Fonseca, de editar uma revista importantíssima aqui na Bahia, com Aleilton Fonseca e o escritor Carlos Ribeiro, que é a revista Yararana. Peguei o bonde andando, ali na 7ª edição, mas creio que deu uma contribuição legal lá na revista Yararana. Fizemos coisas muito legais. Mas antes de chamar o Aleilton, eu vou fazer a leitura de um poema dele. Desse livro aqui, ó. As Formas do Barro e Outros Poemas. O nome do poema é O Poeta Passageiro, que ele dedica ao poeta Cacaso, em memória. E esse poema foi foi escrito em Salvador em 1999. É necessário dizer a data. Quando eu ler o poema, vocês vão entender o porquê. O Poeta Passageiro para Cacaso. Agora que o século se finda, quantas ausências lembradas do que sepultamos ainda entre as sombras das estradas. O que sobra é a dor encravada nas rimas que nos tocam fundo, ao ritmo de um sol que se apaga, zerando 100 anos em um segundo, onde ecoa a voz do poeta Cacaso, despertando os acordes em voz alta, a cerzir as palavras, a cantar um caso, como um clau no meu da ribalta, como um clau no meu da ribalta, somente sua ausência e o escrito desejo de assistir à passagem do século em vida, na página 163 do livro chamado Beijo na Boca, alguns anos antes da partida. Uma biografia que se desdobra em poema, na dor presente de um viver fugaz. A vida, mesmo se longa, é tão pequena. Poeta de Minas, descanse em paz. Lambada de serpente, a traição me enfeitiçou. Quem tem amor ausente já viveu a minha dor. Aí eu lembrei, é claro, do cantor e compositor alagoano Djavan, que fez essa música em parceria com Cacaso. Letra do Cacaso, música do Djavan. E agora eu já posso chamar o escritor Aleilton Fonseca, o poeta Aleilton Fonseca. Como é que chama? Castro Alves. Opa! Convite feito, ele está chegando por aí. Ô, Aleilton Fonseca! Meu querido Tá todo Inácio, cinza, basta você virar a imagem aí para aparecer, para a gente lhe ver que nós não estamos lhe vendo. Opa! Pronto, agora! Boa noite, Aleilton cheguei. Fonseca! Boa noite, meu querido amigo, grande poeta Inácio. Mas, Inácio, como é que você faz uma coisa dessa? Eu estava aqui gostando tanto de ouvir a Cláudia Roquete Pinto e você pediu que ela saísse para que eu entrasse? Ora, eu queria Precisamos da continuar sua luz ouvindo a também. grande poeta. Aqui são dois poetas e sempre dá tudo certo. Daqui a pouco ela volta, viu? E volta já para fazer uma pergunta a você. Muito bem. Ó, mas antes desse bate-papo da gente continuar, eu vou ler aqui uma mini biografia de Aleilton Fonseca, que já fez tanta coisa, já viajou por esse mundo inteiro, e não cabe aqui. E passaria o resto da noite, né, para falar das andanças do Aleilton Fonseca. Vamos lá, meu mestre. Aleilton Fonseca nasceu em Firmino Alves, no médio sudoeste da Bahia, em 1959. Cresceu em Ilhéus e reside em Salvador. Escreve ficção, poesia e ensaios. Foi coeditor da Yararana, revista de arte, crítica e literatura,
em Salvador, de 1998 a 2007. É doutor em letras pela USP, é professor pleno aposentado da Universidade Estadual de Feira de Santana. Publicou cerca de 40 livros, sendo os mais recentes O Desterro dos Mortos, um livro de contos, A Terra em Pandemia, um livro de poemas que foi finalista do Jabuti, Sonhos de Viver, livro de contos, e O Sorriso da Estrela, que é um conto ilustrado. Aleilton pertence à Academia de Letras de Itabuna, à Academia de Letras de Ilhéus e à Academia de Letras da Bahia, sendo seu atual presidente. Isso é um pouco do que é Aleilton Fonseca. Alegria tê-lo aqui, viu? Inácio, muito obrigado pelo amável convite. É sempre uma alegria falar de poesia. É uma rima e é uma solução. O Valmir Henrique de Araújo está cobrando aqui que na biografia faltou dizer que Aleilton Fonseca foi editor da revista Eléboro, Edições UESB. Está registrado. É verdade. Aleilton, eu sempre começo perguntando o que eu perguntei para a Cláudia. E essa coisa, esse fenômeno, a poesia, como é que chega na sua vida e o que faz você escrever versos, escrever poemas, publicar livros de poemas? Inácio, você é poeta, como a Cláudia é poeta, e nós sabemos que a poesia um dia acontece. É ela que nos descobre ou somos nós que a descobrimos? É um mistério. Quem encontra quem? É a poesia que nos encontra e diz, eu vou falar através dessa boca, eu vou me expressar através desse sentimento. Ou somos nós que encontramos a palavra em estado de poesia e nos encantamos e não paramos mais de conviver diariamente com a poesia e com a possibilidade da poesia. Muitas vezes trazendo um poema dentro de nós durante décadas. Um poema que a gente sentiu na infância e precisa ficar quase idoso para o poema se concretizar e sair para o mundo. Ele sempre esteve lá, como ele sempre esteve no domínio geral das consciências, como queria Carl Jung, a consciência coletiva, né? O inconsciente coletivo, onde estão todas as manifestações da poesia, da arte, dos saberes. Somos esses intérpretes, não é? Por isso que quando a gente escreve, alguém lê, se identifica, como se tivesse escrito, porque nós estamos sendo porta-vozes de um discurso que pertence a todos e todas. Isso que é uma coisa misteriosa e também muito prazerosa, né? Viver nesse mundo, no reino das palavras. Bonito lhe ouvir, muito bom lhe ouvir, Aleilton, dessa maneira, né? E é assim, né? É aquilo que pertence a todos, mas que é dito de uma maneira que ninguém nunca disse. Esse que pois é. Veja, um poema que você ainda vai escrever amanhã, você não está sabendo dele hoje. Não é? O poema que você escreveu, e antes, quando você não tinha lembrado, como é a sua vida? Cada poema muda a sua vida. Você é outro a partir do poema que escreveu, assim como nós somos outros a partir do poema que lemos, dos poetas que nos tocam, que nos revelam. Não é? E você vai nos perguntar, não é? Qual foi o poeta, qual foi o poema que mexeu com suas estruturas. Todo mundo tem esse poema que mexe com as estruturas. Quem não descobriu ainda, é porque ainda vai se estruturar. Agora eu quero ouvir um poema de Aleilton Fonseca. Então, dito pelo autor. Ouvir estrelas, direis, ouvir estrelas, ouvir poemas. Veremos, deste livro que você já mostrou, As Formas do Barro, eu gosto muito de um poema que tem muito a ver com uma ideia
da poesia como um trabalho artesanal. Porque o poema é um trabalho intelectual, claro que é. Porque nós temos que ter a noção das palavras, a noção da poética, a noção da escrita figurativa, mas o intelecto sozinho não faz o poema. Ele precisa de um sopro, que a antiguidade grega dizia que eram as musas. Eram 9 musas que sopravam. E o nosso poeta Rui Pinheiro Filho diz que tem que ter o sopro lírico. E o sopro Senão fica lírico. no mero tecnicismo. Exatamente. Não é? E Platão disse que existe a 10ª musa, que é Safo. A primeira grande poeta, né, que traz o seu lirismo amoroso, que traz o seu lirismo das coisas tangíveis. Né? E, de fato, há uma espécie de manufatura do poema nesse nível de entrega, de encantamento. Né? Então, a forma do poema é como a forma da criação primeiva, do barro. Né? Como diz a metáfora, né? Que a vida vem do barro, a vida vem da água, a vida vem, né, da terra. A poesia, através de nós, vem também desse barro. O barro da cultura, o barro dos sentimentos, o barro da condição humana. Então, esse poema se intitula As Formas do Barro. Eu trago as formas do barro esculpidas em minhas mãos. O cheiro molhado de argila umedece as minhas palavras, e o sol que vem do passado revela um segredo guardado. A mão cumpre o risco no ar, e os dedos beneficiam a argila, mergulhando no gesto vertical. A esquerda recebe a dádiva e juntas compartilham o corpo, medido em areia, argila e água. O verbo nas mãos se enconcha, se eleva, beija o ar em curva, e sobre o vazio da forma passa. Contra a madeira, sem reclame. À direita, alça o arco de arame e exapara se despe da massa. Assim se repete a procura, em novo bolo que se informa. Vira-se a forma sobre a mesa de trabalho do artesão, e feito o asseio de areia, os poemas brotam no chão. De 2 em 2, em soma de pares, os montes de argila se multiplicam, e o oleiro, sem que se repare, contempla as paredes do futuro, que hoje, por certo, ainda abrigam os seus sonhos riscados no muro. Aleilton Fonseca, poema que dá título ao seu livro, As Formas do Barro. Fazer poemas é como pôr tijolos, porque os versos vão sendo compostos e formam a construção. Então, cada poema é como um tijolo da construção de uma obra poética. Aleilton, uma coisa que eu percebo, eu acompanho sua obra de muito tempo, desde Jaú dos Bois e Outros Contos, que eu tenho aqui o meu exemplar, amo aquele livro. Logo em seguida li O Desterro dos Mortos, aí li Inho Guimarães, aí li O Pêndulo de Euclides, e fui lendo tudo. E o poeta ficou um pouco estacionado, né? Porque eu conheço a sua biografia e sei que você começou com a poesia. Mas a prosa foi tomando uma proporção na sua vida, tomando conta, sem contar no grande ensaísta que você é e que eu acompanho. Poxa, nós temos... Eu organizei um livro que eu considero importante, chamado Concerto Lírico a 15 Vozes, que ele tem um ensaio de apresentação que é da sua autoria, que deu, sabe, um formato ao livro. E aqueles 15 poetas, lá de 2004... hoje são poetas que se estabeleceram aqui na Bahia, principalmente na Bahia, mas alguns até em nível nacional. E você já apontava ali isso como ensaísta, não é?
como grande ensaísta que é. E aí o prosador, né? O contista, o romancista, né? Romances que viram peças, que são cobrados em vestibulares, isso tudo. E o poeta foi ficando, né? Entendeu? Aí, de repente, você, em um momento, publica As Formas do Barro e, mais recente, na pandemia, publica um livro, um longo poema que chama a atenção ao ponto de ser o finalista do Prêmio Jabuti e traduzido na Itália, publicado na Itália. Me conte aí como é que é o início com a poesia e o porquê do ensaísta e o prosador roubar a cena durante tanto tempo e só bem mais recente é que o poeta chega novamente. Pois é, são esses mistérios da criação literária, né? Ora vem em forma de poesia, outra vez uma narrativa, outra vez é um ensaio, não é? Ultimamente tem sido haikais, e a gente vai se movimentando nesse mundo das palavras, das possibilidades, não é? Não me parece assim que uma hora eu sou uma coisa ou outra. É tudo muito misturado, né? Agora, de fato, eu comecei aos 16 anos escrevendo uns poemas ainda no colégio, né? Poemas, porque eu lia muito, desde que aprendi a ler, não parei mais, né? E desde que eu comecei a ler, já lia também poesia, eu me encantei, estou encantado até hoje com o primeiro poema que li. Era um poema de Manuel Bandeira, numa cartilha que a minha mãe, ex-professora, guardava na estante. Abrindo a cartilha, eu encontro lá um texto que não ia até o fim, o texto que era, né, em verso. Irregular, né? As linhas irregulares. Isso já me chamou a atenção. E aí, quando eu leio, era um trem de ferro de Manuel Bandeira. Né? Lá vai o trem de ferro, café com pão, passa boi, passa boiada, ai, que vontade de chegar. Eita, que coisa linda. Eu tinha 7 anos de idade, recém-alfabetizado, 7 para 8 anos. Então, o encanto do ritmo, sabe, da coisa diferente da poesia, a poesia me encantou, foi o primeiro encanto, assim. Mas, ao mesmo tempo, lia Monteiro Lobato, as fábulas de Grimm, as fábulas de Esopo, tudo daquelas histórias de fadas e tal. E a narratividade também estava ali, porque minha avó contava histórias e eu lia cordel. O meu padrasto tinha assim, uma coleção enorme de cordel. Então, imagina, rapaz, eu li O Gigante Quebra-Osso e O Castelo Mal-Assombrado e o mocinho da história vai enfrentar o gigante quebra-osso, e o gigante quebra-osso quebra todinho, corta ele com a espada, aí a mãe costura cada pedacinho de João sem medo, e costura. E isso é de José Pacheco, rapaz, esse cordel. Meu amigo, isso ficou para sempre para mim, esse encantamento. Eu compreendi ali que a mãe tinha esse milagre de dar a vida e que a mãe constrói o filho pedacinho a pedacinho, dando-lhe o sopro da vida, né? Então, como é uma metáfora, né, da construção do ser a partir dos cuidados da mãe. Então, a literatura traz essas revelações, Inácio, e a gente vai se transformando com essas revelações. Depois de uma leitura dessa, você faz mesmo, você agregou um conhecimento, você agregou um sentimento, você agregou uma compreensão das coisas, e de leitura em leitura você vai se fazendo. Nós somos o quê, Inácio? O resultado de todas as leituras que nós fizemos, né? Então, a poesia está por aqui, outra hora é um conto. Agora, o poeta é paciente. Quando é a vez do romancista, ele para e dá palpite. Então, de repente, tem lá um trecho. Dá tanto palpite que a Ana Maria Rosa de Feira de Santana, que é sua leitora e minha amiga, ela diz o seguinte: na prosa de Aleilton, a poesia está presente sempre. Exatamente. Entendeu? Ela foi o poeta está junto. Ela
Matheus ler... João Guimarães. Ah, Ela leu O Avô e o Rio, O Sorriso da Estrela. Pô, a primeira coisa sua que eu li foi O Avô e o Rio, cara. Quando eu li aquilo dali, primeiro conto de Jaú dos Bois, pô, quando eu li aquele conto, eu digo, não, tô diante, eu fiquei, pô, eu quero conhecer esse cara. Não te conhecia ainda. Tive a satisfação de me tornar seu amigo, seu parceiro de editoria e seu aluno. Né? Não, a gente sabe, não fui um bom aluno, mas fui seu aluno. mas, mas sempre foi um grande poeta, então isso aí já... Né? Você foi, a seu modo, um bom aluno. Obrigado pela gentileza. Ei, Que, na verdade, a poesia ele raptou isso. Né? Eu sou o servo da palavra poeta, que ela me convocou, eu tive que sair voando por aí. Entendeu? Exato. Olha, queremos mais um poema seu. Que tal pegar que tal pegar um excerto considerável de uns 4, 5 minutos do seu longo poema A Terra em Pandemia? Vamos lá. Tenha pressa. Eu falei para a Cláudia e repito para você. Quem está aqui é porque gosta de poesia. E não é toda hora que nós temos Cláudia Roquete Pinto e Aleilton Fonseca, não. Eu vou ler aqui a parte introdutória. Vou falar um pouco desse livro. Né? Esse livro me aconteceu como forma de sobreviver à pandemia. Porque, veja, primeiro foi aquela perplexidade. Né? Não podíamos sair nem no hall do nosso edifício. E isso é difícil. Você ficar enclausurado em casa e com medo de pegar o vírus, né? E aquilo leva a um vazio, uma angústia, e aí eu me refugiei na leitura. A leitura. E depois vem a ideia de escrever um poema. E eu comecei a escrever um poema, mas esse poema foi se multiplicando, porque nessas leituras eu peguei Eliot, que é um poeta de minha cabeceira, Eliot, né? E aí eu peguei A Terra Desolada de Eliot, na grande tradução de Ivan Junqueira, peguei o original e li no original, reli, né? E peguei e eu pensei que 100 anos depois eu deveria escrever um poema. É como se eu entrasse na oficina criativa de Eliot e tomasse os instrumentos de Eliot para fazer um poema 100 anos depois. Porque A Terra Desolada, a crítica perdeu um pouco de vista que foi um poema da pandemia de 1918 a 20. Foi um poema da pandemia que houve naquela época, que matou mais gente do que a nossa pandemia mais recente. Porém, é um trauma que o ser humano procura esquecer logo. E eu só soube exatamente do que foi aquela pandemia de 100 anos atrás ao viver a pandemia atual que nós tivemos. Porque não se falava, virou tabu. Como a pandemia de 2020 e 2022 também já virou tabu, ninguém fala mais. Parece que nunca existiu. Incrível. Depois da pandemia, todos vamos melhorar. Muitos pioraram, viu? Não, depois da primeira pandemia há 100 anos, ela se deu junto com a Primeira Guerra Mundial, você acabou tendo a Segunda Guerra Mundial. Que foi bem pior. E depois da pandemia do coronavírus, o mundo piorou muito. Né? Piorou muito. Então, nós achávamos que agora o ser humano ia se encontrar, ia descobrir que todos são vulneráveis, somos todos irmãos na sofrência da ameaça da morte, e que, portanto, vamos nos unir pelo planeta, pelo oikos. Que nada, meu amigo, que nada. Mas então,
Vamos à leitura do poema, mas antes disso eu quero só destacar aqui que Gustavo Felicíssimo falou. Tive a honra de editar este livro. Gustavo Felicíssimo, além de poeta, é um editor que luta pelas letras da Bahia, tem feito um trabalho valoroso e vai os meus parabéns para o Gustavo Felicíssimo. Bem, o poema acabou sendo um livro de 600 versos e com 60 notas de rodapé, seguindo a BNT, e foi Ricardo Vieira Lima, poeta carioca, que me disse, não, você tem que botar na BNT. E até me ajudou, não é, Ricardo, a botar na BNT. As 60 notas de pé de página. A professora ensaísta Tereza Abelha fez um belíssimo pós-fácil, e o livro, então, tem 600 versos são, portanto, 60 estrofes de 10 versos, né? E 620, aliás, 620 com 62 notas. E ele começa assim, eu vou dar aqui uma entrada. Ele se divide em 5 cantos, e o primeiro, seguindo Eliot, é exatamente o enterro dos mortos. Eu mantive claramente o diálogo com Eliot, que é um diálogo formal, quer dizer, a forma como ele faz dele, a Terra Desolada, eu procurei dar uma forma em 5 cantos a este livro. Então, vai assim. A Terra em pandemia. Abril e maio foram os mais cruéis dos meses. Mal me querem pisoteados nos cemitérios, canteiros de corpos infectos em covas rasas. Tristes dias, noites hediondas, ao pôr do sol, contavam-se os cadáveres empilhados nos corredores. O beijo da morte, terno e eterno, a todos iguala, desespero e pranto, pena e raiva, améns. O verão dera sinais, e fomos vis, cegos e surdos. Agora caem as lágrimas das chuvas de outono, e nada nos salvará da travessia no pântano. O inverno virá mais frívolo, sem agasalhos para a dor, envolvendo a terra em névoa e luto, nutrindo sementes opacas, das quais não germinam cores. É melhor uma verdade dolorosa do que uma mentira útil, disse Thomas Mann. A primavera será de saudades, tempo de encontros anulados, missas e cultos em memória dos entes queridos, emparedados em casa, no refúgio das máscaras, sofremos de solidão, ansiedade e síndrome das paredes. Paramos junto aos pórticos, sem ânimo nem ângulo, as lágrimas secaram, ainda sabemos cantar? Ao sol retomamos as trilhas das orlas e calçadas, estamos pálidos e abatidos, cabisbaixos e assustados. Tomamos cerveja e água, possível conversamos. Nossos planos se limitam a estarmos vivos amanhã. Quando éramos felizes, assaz inocentes de nós, aceitávamos convites, viagens, passeios, fugas de praias a montanhas, sítios e fazendas, cidades. Exercitávamos os cartões de crédito, crédulos. Levávamos célebres livros que não líamos e os trazíamos de volta para novas jornadas. Os senões do futuro batiam na cara, os avisos. O monstro invisível gestava-se micro e máximo.
De tempos indizíveis, alguém te destruiu. Gritos, canções te acompanham, ouvidas junto à água, destroços de árvores tropicais, selvas do fundo marinho, sussurrantes espaços de cinza para que se arrastam. Estrofe de um poema de Gottfried Benn. A mulher me deu flores de ano novo e eu não sabia o que dizer. Uma tarde, fomos caminhar pela orla, a maresia ofuscava o ar. Um rio de águas podres buscava a cura nos braços do mar. O corpo da cidade fervilhava febril, prestes às dores. Havia barulho de motores, ar viciado, mormaço, odores. Futuros mortos cruzavam nosso caminho distraídos. Quando voltávamos do jardim de Alá, eu tinha algo a lhe dizer, mas sem atinar com as palavras, chuviscava. Seus braços respingados, seus cabelos úmidos, não pude falar. De olhos enevoados ante a luz da lua, o silêncio. Uma madame muito rica e famosa, rentista, sempre em férias, retornou da Europa, onde contraiu a tal gripezinha e morreu. Um rico empresário mudou-se da mansão para o túmulo. Um morador de rua encontrou abrigo eterno numa cova rasa. Ricos, pobres, remediados, agora sem remédio, sem distinção. Ó passageiros do efêmero, habitantes do caos, ora cativos das ruas, reféns de filas e labirintos, ora soltos no ar livre dos campos e dos litorais. Andam à noite à beira-mar, vinhos noturnos, velhas canções, brindes à vida nas conchas, ostras sociais, cartões no bolso. Não viu os próprios pés na lama, nos pregões da bolsa? Donos do lodo, lamaçais, imundície de sangue e de pus. Tudo foi um nada. Vistas perdas e vastas perdas e danos. Cego Nadir. Nem os alerta mais o canto dos galos ao amanhecer. Se possuíam densas florestas, por que as devastaram para vender? Ouçam então nenhum rumor de água latejar na pedra seca. As nascentes silenciam o canto, manchas sobre a terra e as rochas. Um dia matarão por um copo de água ou morrerão honrados de sede? Eu lhes mostro o caminho que já conhecem, como trilha maldita, na qual perdeu o sentido de si mesmo e de suas sombras. Cidades irreais só existem se a vivemos em suas vias normais, sob a neblina fria de uma estação chuvosa, cinza e doentia. Uma multidão fluía nas ruas, no viaduto do chá, na 25 de março. Eram muitos, inadvertidos, a compartilhar a centelha fatal nas mãos. Jamais pensei que a morte a tantos ceifaria, mesquinha e voraz. Breves, entrecortados suspiros, ofegantes, sem ar, caíam mortos. Os cadáveres que plantamos nos jazigos urgentes, mal acabados, já começaram a germinar? Exalarão livores na primavera? Ou foi o calor tropical que os estragou em seu leito eterno? Ou semeamos em terra infértil triste oferta aos vermes? Advirtam-se todos, os portões dos cemitérios estão abertos. Os coveiros trabalham dia e noite, sem descanso, e silenciosos. Abrem valas, escavam a terra seca, removem pedras e raízes, e depõem nas celas todos aqueles que foram em vão sentenciados. Os mortos indagam, por que nós não aceitam preces nem lamentações? Os vivos se oram, é por si. Que sua alma e a de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Oração fúnebre cristã. Uau! Aleilton Fonseca! Que poema pesado e necessário. A Camille, que é uma poeta do estado do Goiás, diz o seguinte: ele juntou o melhor dos dois mundos,
fez poesia que narra. Pois É isso, amigo. Inácio, é um poema que é um livro, né? São 620 versos que foram saindo aos borbotões. Eu trabalhei um mês inteiro na primeira versão e depois outro mês inteiro na... São 18 versões até apurar o texto final para o editor que está aqui nos ouvindo, nos acompanhando por essa editora maravilhosa chamada Mondrongo, editora que tem em Gustavo Felicíssimo o seu idealizador e o seu sustentáculo, né? Ele mantém essa editora porque de ser pé. editor Muito obrigado, em qualquer Felicíssimo. parte do país aqui é ser um Quixote. Né? Ser um editor é ser um Quixote, que não é fácil. Não é fácil. Meu poeta, agora chegou a hora da gente trazer de volta a Cláudia Roquette Pinto para ficarmos os três aqui no bate-papo. Agora sim, eu fico feliz de novo. Pois bem, mas antes disso, eu vou fazer uma saudação às pessoas que estão nos acompanhando aqui. O Júlio Lucas, que é daqui, quer dizer, mora em Jiquié, mas é de Paulo Afonso, vai estar conosco aqui representando o território lá de Itaparica. Não é Itaparica daqui da Bahia, é Itaparica lá na divisa com Pernambuco, né? Aí o Júlio Lucas vai estar aqui com a gente. A Yolanda Costa está aqui, grande poeta, amiga nossa. A Alana Bartilotti, que é a companheira de Júlio Lucas. O Valmir Henrique, a Ana Paula Mira, o Alex Simões, o Joel Rafael, o Bruno Rosário, a Camille Barros, poeta lá de Goiás, já mencionei, a Sonali Souza, a Linde, o professor Gerson Guimarra, a Tereza Mourão, a própria Cláudia Roquette Pinto, a Risalva Vieira, o Jim Duran, o Roque Gonçalves, Gustavo Felicíssimo, conversa com... Aqui eu não vou conseguir. Conversa com os críticos, sei lá, a Silvana Argolo, a Vitória, o Sadi Bianchi, grande poeta do Rio de Janeiro, que também é secretário de Cultura de um município importante do Rio de Janeiro, que eu não vou lembrar o nome agora, e que esteve conosco na Flipelu o ano passado, o Jim Duran, o Madison Moura, a Ana Maria Rosa, a Gilene Duarte, a Jovina Souza, grande poeta, enfim, agradeço a presença de todas as pessoas que estão nos acompanhando e vou chamar agora a Cláudia Roquette Pinto. Ela já está chegando aí. Muito bem. Agora vamos... Aí... Cláudia, tá leio, Cláudia. Um abraço para você. Eu estava aqui degustando seus poemas, suas falas, e nosso amigo disse, agora vem a Leilton. Mas agora você voltou, estou feliz de novo. Já estava tudo combinado. Também estou muito feliz de estar dividindo aqui meu quadradinho com você. Estava adorando seu poema, estava adorando. Estava pensando aqui, enquanto você estava lendo, que nesse meu livro aqui, ó, o Alma Corsária, de 2022, Sim. Eu tenho uma seção inteira que se chama Escritos da Pandemia. Sim, maravilha. Porque a gente ficou conhecer. Trancado e ficou quase doido. Se não escrevesse, aí endoidar de ver, né? Com certeza. A escrita é cura. Meus amados poetas, nesse momento eu já vou, a Cláudia chegando e eu já botando ela para trabalhar. Cláudia, eu peço por gentileza que você faça uma pergunta ao Aleilton Fonseca, nosso companheiro. Aleilton. Peraí, deixa eu pensar. Você me pegou de surpresa, tá? Eu quero fazer uma pergunta inteligente. Bom, vou fazer uma pergunta bem tradicional. Assim, me fala 3 poetas, homens ou mulheres, que são muito, muito importantes para você na tua vida. Além do Bandeira, que eu fiquei apaixonada porque a gente falou do mesmo poeta. Então, pois é, são muitos, né, Cláudia? A gente tem uma formação de leitura e tem sempre aqueles que a gente está amando mais num determinado momento, né? Depois a gente, né, amamos todos, mas tem aqueles que estão na evidência do sentimento do momento, né? Então, olha, o lirismo de Cecília Meirelles me acompanhou na adolescência. Eu achava aquilo maravilhoso, eu ganhei de presente
eu ganhava concurso na escola e concurso de poesia, e aí a gente recebia livros, né? O prêmio era livro, e eu ganhei, né? Mar Absoluto. Ganhei, eu fiz um poema e ganhei esse livro. Aí eu falei, que maravilha, a multiplicação! Eu, com um poema, eu ganhei esse livro, tanto de poemas maravilhosos. Cecília Meirelles. Então, Cecília Meirelles é mestra para mim, desse lirismo que brota assim como... Né? É uma coisa indizível, como o lirismo de Cecília Meirelles transborda em cada verso, em cada poema. É incrível. Aí, se eu for lá atrás, numa leitura posterior, já da maturidade, já universitário, Charles Baudelaire. Mas o que é aquilo? Que produção! Charles Baudelaire. Aí, depois, Fernando Pessoa. Mas o que é aquilo? Um poeta multiplicado, um poeta que é heterônimo, que é Ricardo Reis, que é ele mesmo, que é Álvaro de Campos e que é Alberto Caeiro, e é a mesma pessoa, é o mesmo pessoa. É mais ou menos mesmo, né? E eu depois, entendendo o que é a poesia moderna, né, eu percebi que tem um engano aí, que na verdade Fernando Pessoa ele mesmo, na verdade é um heterônimo. E que o Álvaro de Campos não é heterônimo, é a expressão do poeta do momento, o poeta moderno, sim, o poeta da modernidade. Portanto, ele é um pseudônimo. Falei. Agora, Drummond, né? Nossa, Drummond é um grande mestre de nós todos, né? Quem não passar pela máquina do mundo, né? Não chega ao mistério profundo da poesia. Que lindo. Eu queria falar que a Cecília também, junto com Bandeira, ela foi... Ou Isto ou Aquilo é um livro que faz parte de mim. O livro de criança para ela, né? Sim, eu amo esse livro. Gente, eu amo esse livro. Ele foi fulcral na minha formação, ele me habita, sabe? Cada poema daquele livro me habita. É isso. Ele está até aqui, ó. Eu adoro muito, eu gosto muito de poesia para criança, sabe? Aqui, por exemplo, Gláucia Lemos tem o Cão Azul. É um livro maravilhoso. Gláucia Lemos, uma escritora baiana. E ela tem o Cão Azul. Nossa, eu leio e releio e levo para mostrar às pessoas e leio. E quando alguém apresenta um trabalho sobre esse livro, porque é maravilhoso. Cão Azul. Eu quero conhecer o Cão Algo Azul. como... tem algo de Matisse, né? Sim. E é uma profusão de versos maravilhosos, de uma inventividade. Assim como a Arca de Noé. A Arca de Noé é demais, né? Nossa, né? A gente é incrível muito isso. abençoado, porque tem muito poeta maravilhoso, né, que escreveu para criança. É uma cornucópia, né? É verdade. Agora eu peço ao Aleilton Fonseca, por gentileza, que faça uma pergunta para a Cláudia Roquette Pinto. Antes de fazer a pergunta, eu quero lembrar que tem a minha Cecília Meirelles baiana, sabe? Minha Cecília Meirelles baiana chama-se Miriam Fraga. Olha, você é uma poeta maravilhosa. Não está mais entre nós, infelizmente, mas deixou um legado lírico de uma poesia de fino trato, uma coisa maravilhosa. Miriam Fraga. Olha, Cláudia, o que eu vou lhe perguntar é o seguinte: a cada tempo que vai passando, parece que as pessoas não veem mais necessidade na poesia, como se a poesia não fosse mais necessária, né? Eu me lembro que Rubem Braga, nos anos 80, tinha uma página inteira, uma revista de cultura que circulava encartada nos jornais de todas as capitais do Brasil, e a página dele, ele sempre trazia uma crônica, né, mestre da crônica, e 2 poemas de um poeta brasileiro que ele escolhia.
E essa coluna extra na página dele chamava-se A Poesia é Necessária. E isso realmente é um truísmo, porque todos nós temos a consciência de que a arte é necessária porque a vida não basta. Portanto, a poesia é necessária porque a vida não basta. Então, eu lhe perguntaria sobre essa urgência das pessoas descobrirem que sem poesia não dá para continuar a marcha em busca de nos humanizarmos de verdade. Como você vê esse dilema de uma necessidade tão premente e, ao mesmo tempo, um alinhamento das pessoas em geral com a necessária poesia do viver, né? Do existir? Olha só, eu não acho que as pessoas não achem a poesia necessária, não, porque você acabou de falar muito da pandemia, e na pandemia a gente viu uma explosão total, né, de uma valorização dos artistas, porque uma vez que ninguém podia sair de casa, e todo mundo começou a fazer live, apresentar coisas, né, músicos, cantores, poetas, todo tipo de artista, né? E que salvou a saúde mental da galera durante um bom período. Teve um boom de lives, foi uma coisa assim que era a nossa atividade, ficar vendo uns aos outros, e aí eu acho que aquilo foi um depoimento muito grande a favor da arte, porque ali a gente viu que a arte cura, que a arte salva, resgata a nossa humanidade, faz a gente perceber que a gente tem muito mais em comum, inclusive entre países, não só no Brasil, mas a gente estava vivendo uma coisa nacionalmente muito dramática, né? Muito intensa e tal. E tem aquela frase, né, que o poema é um inutensílio. Então, por que ele é um inutensílio? Porque justamente no capitalismo, no pós-capitalismo desenfreado, esse mundo massificado que a gente está vivendo, de Elon Musk, Trumps e outras coisas mais, e que o consumismo, seu valor é só o que você produz, né? Então, o materialismo, tudo isso, o poema ele não pode ser útil nessa lógica capitalista. Ele não é útil nessa lógica. Ele é útil de outro modo. Então, ele é inutensílio por isso, porque ele não vai te dar um instrumento, vamos dizer assim, ele até vai te dar um instrumento para você viver melhor, mas ele não tem uma aplicação prática do ponto de vista dessa mentalidade. No entanto, ele é o resgate de tudo. E eu acho que eu uma vez li em algum lugar que o grupo de pessoas que leem poesia, frequentam poesia, escrevem poesia, ele sempre se mantém mais ou menos constante na proporção do universo de cada cultura, entendeu? Então, eu acho que isso nunca vai acabar. Eu adoro uma frase do Arnaldo Antunes que ele fala: bactérias no meio é cultura. Eu me sinto uma bactéria. Eu acho que a gente é a bactéria. A gente infiltrou esse tecido e a gente contamina, entendeu? Então, é pensar como no budismo. Não vamos pensar em massa, para a gente não ficar amassado. Vamos pensar em um. Cada um. Aí, de novo, Emily Dickinson, né? Se eu posso impedir que um coração se quebre, né? É isso para mim, fazer poesia. É de um em um. Maravilha. Bonito. De um em um se vai ao longe. De um em um a poesia enche o Quero pau. ser contaminado Maravilha. por essas bactérias. Aí, bactérias no meio da cultura. Essa frase é sensacional, gente. Meus queridos, agora é o seguinte, eu vou pedir logo a Cláudia, que está com a palavra, para dizer o poema do poeta que ela escolheu, que eu já sei qual é, porque ela já anunciou, e dizer o porquê, né? Falar um pouquinho mais sobre esse poeta. Qual o poema, pode dizer o poema e depois falar sobre o poeta. Esse poema, que é o poeta esse poeta, Manuel Bandeira, que eu digo que é meu avô, porque eu tenho uma ligação afetiva com ele muito grande, por isso, porque assim como o Aleilton contou que ele tinha 7 anos quando ele leu o Trenzinho, eu tinha 8 anos quando eu li esse livro, Estrela da Vida Inteira. E aquilo penetrou de uma forma no nível celular. Recentemente, nesse livro Alma Corsária, eu vim usar uma palavra, uma expressão, concha bivalve, que se referia ao órgão sexual feminino, que estava num poema de Bandeira que eu li com 8 anos. Quando eu li com 8 anos, eu não sabia o que era aquilo. Eu tinha uma interpretação literal.
aquilo ficou rodando no meu sistema e voltou 50 anos depois. Meu Deus do céu, olha o poder dessa bactéria. Olha esse poder de infeccionar, né, e de contaminar a gente. E assim, Bandeira tem, para mim, eu não consigo nem ter uma aproximação teórica dele, porque ele é família. Ele é algo que, assim, é claro que eu aprendi a ler talvez com 5 ou 6 anos, mas quando você está virgem, a sua mente está limpa, né, para as palavras, e você entra em contato com um poeta desse que tem uma questão do afeto, que tem isso mesmo que a Leilton estava falando, né? Não é só a técnica, não é só... Tem a questão do afeto. Ele é um poeta que é falsamente simples, né? Também. E, portanto, ele é acessível, ou foi acessível para essa criança que eu fui, e ele é nostálgico, que é uma coisa também que eu me identifico muito. Eu tenho uma nostalgia, desde menina eu sou nostálgica. Então, assim, o que mais eu vou dizer? Bom, eu vou ler, que eu acho que é a melhor coisa que eu faço. Ele é a minha paixão, e eu vou ler um poema que é um clássico dele, como tantos outros, que se chama Belo Belo. Belo Belo. Belo Belo, minha bela, tenho tudo que não quero, não tenho nada que quero. Não quero óculos, nem tosse, nem obrigação de voto. Quero. Quero a solidão dos píncaros, a água da fonte escondida, a rosa que floresceu sobre a escarpa inacessível, a luz da primeira estrela, piscando no lusco-fusco. Quero. Quero dar a volta ao mundo, só num navio de vela. Quero rever Pernambuco, quero ver Bagdá e Cusco. Quero. Quero o moreno de Estela, quero a brancura de Elisa, quero a saliva de Bela, quero as sardas de Adalgisa. Quero tanta coisa, belo, mas basta de lero, vida noves fora, zero. Viva Bandeira! Gênio! Pernambucano do mundo inteiro. E sabe a maior? A minha avó, por parte de mãe, que nasceu em Pernambuco, depois veio para o Rio, eu vinha saber que ela dormiu na mesma cama, criança, na casa de parente, que o Manuel Bandeira. Pois é, que legal. Incrível essa proximidade, não é? No sono e no sonho. E crianças, 2 crianças, aquela coisa, as famílias estão todas juntas, foram visitar e tal. Olha que loucura. Leilton Fonseca, qual foi a sua Olha, escolha? Cláudia, Bandeira é realmente um poeta da permanência, né? Não precisamos mais nos preocupar com datas dos livros nem dos poemas, porque essa permanência de uma percepção do momento lírico que ele traduz em palavras que são tão simples quanto sofisticadas, pela maneira como ele trabalha as imagens das reminiscências da infância, né? E, realmente, cada poema é uma viagem, né, ao centro da poesia. Isso é Bandeira, né? Bandeira, que deu o tempero lírico do modernismo, né? Sim. É incrível, Bandeira, né? E que se aventurou a fazer até quase um poema concreto no final, né? Exatamente. Soneto, né? Exatamente. E eu acho que uma coisa muito dramática era aquele contato dele com a morte, né? Todo o tempo aquela ameaça da morte, todo o tempo a tuberculose, aquela coisa, uma autoironia, uma doçura misturada com uma inteligência. Nossa, é muito apaixonante. Eu não li livro dele, não tem jeito. Nem quero. Pois é, Cláudia. A poesia nos envolve, né? Nos motiva, nos dá essa esperança de que amanhã mais um poema vai nascer com o sol. E à noite mais um poema nos envolve com a lua.
E assim a vida vai fluindo. A poesia é assim, ela tá nos olhos que veem nos objetos. A gente vê uma flor, né? A, a poesia está na flor, mas é porque nós a projetamos na flor. Ou seja, a poesia está sempre em nós mesmos, no nosso olhar, no nosso sentir. E você vai ler um poema do Bandeira também? Não vou ler um poema do Bandeira. Esses grandes mestres, né, que a gente citou aqui, eles são assim de nossa permanente devoção, né? Eu tenho buscado também naqueles mestres da contemporaneidade, poetas que são de uma geração adiante que a minha, estão produzindo agora e que são aqueles elos que Eliot fala, né? Eliot diz que há elos geracionais, né? Que nós vamos recebendo e passando adiante. E depois de nós já tem uma geração, já tem outra, uma mais nova, e nós estamos no meio, já fomos a mais nova, agora nós já estamos no meio. Então nós somos elos que recebemos as leituras e nós também produzimos para a leitura dos que vêm depois de nós, que começam a publicar depois de nós, né? E aí, se Inácio vai pedir que eu também faça como você a indicação de um poema de um desses mestres contemporâneos, desses que conversa com a gente, que a gente liga e conversa ao telefone, que a gente troca e-mails, que a gente troca uma mensagem de zap e você está falando com um grande poeta contemporâneo, cuja poesia te acrescenta, cuja poesia te revela, te surpreende. E hoje eu vou eleger esse mestre contemporâneo, com quem é possível estar junto, conversar com ele e esperar um novo poema que ele ainda vai escrever. Este é Antônio Carlos Sequim, que é um desses poetas contemporâneos de minha devoção. Sim. E um poema, entre tantos poemas dele que me inspiram muito como leitor, como professor de literatura, que deu aulas 40 anos, inclusive de lírica, na graduação e na pós-graduação, e que orientou em muitos trabalhos de iniciação científica em poesia, de mestrado, em pós-graduação em poesia, tem um poema que se chama Autorretrato. E eu gosto demais do recado desse poema, né? E eu vou ler, então, de Antônio Carlos Sequim, Autorretrato, que é um poema dedicado a Flávia Amparo. Um poeta nunca sabe onde sua voz termina, se é dele de fato a voz que no seu nome se assina. Nem sabe se a vida alheia é seu pasto de rapina, ou se o outro é quem lhe invade numa voragem assassina. Nenhum poeta conhece esse motor que maquina a explosão da coisa escrita contra a crosta da rotina. Entender inteiro o poeta é bem malsinada sina. Quando o supomos em cena, já vai sumindo na esquina, entrando na contramão do que o bom senso lhe ensina. Por sob a zona da sombra, navega em meio à neblina, mesmo que seja pequena, a poesia que o ilumina. Antônio Carlos Sequim. Antônio Carlos Sequim, poeta do Sensacional. Rio de Janeiro. Meus queridos, Poema, que ritmo, que Lindíssimo. metáfora. Incrível. agora eu vou pedir a vocês que cada um pegue 3 poemas, a sua autoria, é claro, e revezando. A Cláudia diz um, a Leilton diz outro, e volta, sem explicações, só o texto, para a gente sentir a força da palavra poética de cada um, tá certo? Que é um dos momentos que eu mais gosto.
Tá, mas aí antes de eu ler, eu vou precisar dar uma explicação. Eu fiquei pensando no poema que ele leu sobre a pandemia, e aí eu escolhi esse poema porque foi um dos poemas que eu escrevi na pandemia. Tá? Só isso que eu queria dizer. Poema para o dia de hoje. Eu queria ter a fúria dessa folha de palmeira perfurando o ar feroz, solitária, tão concisa e obstinada, empurrando lá para cima sua espada e erguendo no seu gesto a copa inteira. Uma folha feito agulha, folha espúria, que, no entanto, contra tanto persevera, no seu mudra concentrado de guerreira, seta verde fura o ar que se exacerba pela injúria que invadiu nossa bandeira. As camisas escolhas do algoz, senhor do engulho, escrituras às escuras na bandeja. Só você, a folha taluda, não se altera, e vai subindo, vai mirando a cumieira, debaixo de sol ou de chuva. Folha de palmeira, sem eira nem beira, só quero ver quando você se desfraldar. Maravilha. O tempo. O ano não começa nem termina. E o tempo passa apenas em nós, a consumir as nossas retinas, até que um dia nos cala a voz. No entanto, precisamos da festa, cativos do sonho de viver imerso na vida que em nós se manifesta, mas não é nossa, e sim do universo. Contamos os dias e meses e anos como peças vãs de um sortilégio, um jogo de dados que inventamos para esquecer que tudo é mistério. Palma de live, palma de live. Esse poema é sem título, do meu livro Mar de Corolla. O dia inteiro perseguindo uma ideia, vagalumes tontos contra a teia das especulações, e nenhuma floração, nem ao menos um botão incipiente no recorte da janela, empresta foco ao hipotético jardim. Longe daqui, de mim, mais para dentro, desço no poço de silêncio, que em gerúndio vara madrugadas, ora branco como lábios de espanto, ora negro como cego, como medo atado à garganta. Segura apenas por um fio, frágil e físil, ínfimo ao infinito, mínimo, onde o superlativo esbarra. E é tudo de que disponho, até dispensar o sonho de um chão provável, até que meus pés se cravem no rosto desta última flor. A vida ávida. A vida é mesmo isso, ávida, ribeira abaixo, ao fundo do abismo. A gente teima, chuvisca, pois em nuvem se vira, mas é um ser para crer que somos só essa água, que já houve e haverá. E assim somos todos um, num céu que é só o mar. Cadeira em Míconos. 1. Nela não se auréola, nem é falsa a ideia que dela se alça, como o fogo da lenha. Um grego, aliás, quem a aprisionou como um inseto, sobre a camurça conceito. Na língua, terceiro objeto. Menos cadeira, se a escrevo. Tampouco devo, se a quero, nos arrabaldes das sílabas, buscar madeira de mobília. Preciso, para que a tenha, adestrar-me ao negativo, ao branco contíguo da parede, aurila, como figura, literal
modo de Éden, nua, entre lençóis de cal. 2. É curto. Ícaro sem penas, noiva muda em sendais de secagem rápida, quadrúpede engendrado para solidões. Canto de domingo. Um som me acorda no domingo de manhã, neste dia que se esparrama ensolarado, e me toca numa palavra jamais vã sobre a quietude deste longo feriado. Desperta-me para a vida um som elevado, não é roncar de carro, nem rugir de avião. Eu me levanto, abro a janela, o cortinado, e gravo o canto leve que me vem do chão. Não me encantam estas janelas bem fechadas, de prédios que me parece estar vazios, tampouco o silêncio gritante das fachadas, nem a solidão rasteira dos casarios, tampouco os rastros de ruas abandonadas, mas o concerto lírico de um passarinho. Que beleza! Senti a poesia de vocês, o peso do verso, a escansão, o método, as possibilidades, os recantos que levam a gente, como tensiona a gente para lugares que a gente não imagina, ou então aqueles que se parecem tanto com a gente. Uns encantam por parecerem, outros espantam, causam perplexidade, espanto, susto, por a gente ainda não ter tido nem ideia do que seria possível dizer isso. Viva a poesia! Viva! Viva! Pois bem, meus queridos, nós estamos chegando aos momentos finais aqui dessa live, já temos 1h42 de live. Eu quero fazer uma saudação aqui às pessoas que estão acompanhando a gente. Não consigo dizer o nome de todos, né? Mas lá vai. André, o Alan Dias, opa, foi o que eu fiz aqui. André Tourinho, a Fernanda Nari, já falei dela. Uma pessoa que se apresenta como um presente vivo, que coisa boa. O Kaique, quem mais? Vamos lá. A editora Zamba, a Camille Barros, lá de Goiás, o Ícaro Ferraz, a Luli Rojansky, escritora do Amapá, querida Luli Rojansky, Nívia Maria Vasconcelos, poeta do Portal do Sertão, também aluna de Elailton Fonseca, grande poeta, minha amiga, esteve aqui conosco no Poesia na Boca da Noite, o Felipe de Lago, quem mais? O João Sfitt, o Carlos Freitas, o Hamilton Barbosa, Rubênio Marcelo, que está lá em Cancún, e dizendo, estou assistindo vocês aqui direto em Cancún. Ele que é um poeta do Mato Grosso, do Sul. O Souza Galo, o Luiz Paulo de Farias, o Ney Barbosa, que é um fotógrafo, Revoredo. Esse Revoredo é um ator e músico maravilhoso. Eu o conheci em Salvador quando ele estava participando da peça O Admirável Sertão, de Zé Ramalho. Ele, ator e diretor musical. Abraço aí, Revoredo. Eike, grafista. O Elias, que é um jornalista. Eliabe, que é um jornalista. O Pedro Roquete. A Mari Alves, que é uma escritora. O Rodrigo Menezes. O André Tourinho. Dônio. Marília Café. Enfim, uma multidão de gente que a gente agradece muito por ter assistido, ter participado, ter tido a graça, né, de ouvir a palavra poética da Cláudia Roquete Pinto e do Aleilton Fonseca. Eu quero dizer para vocês que na próxima segunda, aqui é segunda e quarta, mas na quarta-feira eu não vou fazer, porque eu estarei completando 57 anos e vou ficar com meus filhos, que o outro faz também 18 anos no dia 20, então a gente vai se recolher nessa Semana Santa. Mas retornaremos na próxima segunda-feira, dia 21, com a Rosidelma Fraga, que é uma poeta do estado do Roraima, e o Júlio Lucas,
que é um poeta baiano de Paulo Afonso, que vai estar representando o território de identidade de Itaparica. Aleilton, não é Itaparica perto de Salvador, a ilha, não. É uma Itaparica que tem lá para as bandas de Pernambuco. Viu? Pois é isso. Então, todos convidados para o dia 21, às 20 horas, com a Rosidelma Fraga de Roraima e o Júlio Lucas aqui da Bahia. Aí eu peço agora que a Cláudia Roquette Pinto faça as considerações finais e diga mais o poema, e em seguida o Aleilton Fonseca. Bom, gente, então eu vou falar primeiro meus agradecimentos. Primeiro a você por ter me convidado para essa noite agradabilíssima, adorável. Ao Aleilton, que foi um grande parceiro de live. Ao público todo que está aqui presente, porque sem eles não adianta nada, né? Na verdade. E muito obrigada, foi muito prazeroso isso para mim, uma delícia, podia ficar aqui um tempão ainda falando. Eu só gosto também quando a gente fala com o pessoal que está assistindo. Aí, quando a gente consegue, eu sei que live não é muito para isso, mas é gostoso falar com o público, né? Super. Enfim. Gente, eu tinha separado um poema agora aqui e me perdi, mas vou ler um poema então que eu dediquei para o Manuel de Barros. Antigo esse poema, chama Modo Poético, para Manuel de Barros. Descendo o rio, os pés aceitam a melhor pedra. Nunca a mais firme, consequente ao passo, pedra. Aqui por limo era seixo, agora é queda. Aqui por sombra, vislumbrava-se no chão. Boa noite a todos, muito obrigada. Muito gratificado de dividir aqui esse espaço com a Cláudia Roquette Pinto, e uma vez fazendo uma live juntos, agora somos amigos, viu? Então, eu sempre vou ao Rio, e quando for ao Rio, vou lhe avisar, estou indo ao Rio. Por favor. E uma coisa, Aleilton, a Cláudia Roquette Pinto está recém-lançando, né? Assim, vai lançar ainda, recém-publicada, a obra reunida dela. Pois é. Senhor, Vossa Excelência, como presidente da Academia de Letras da Bahia, vamos criar um momento aí, ver um mês que seja interessante para ela, para colocar na programação da Academia o lançamento da Cláudia Roquette Pinto. Está bem, mas a claro. Academia de Letras da Bahia, Cláudia, é um espaço assim, além de ser um espaço físico lindo, ela tem uma abertura imensa, desde lá atrás, com o professor Cláudio Veiga, que já partiu para a imensidão, e com essa renovação de ter o Ordep Serra e agora o Aleilton Fonseca como presidente. O lugar é lindo e é no centro da cidade, e você tem que lançar o seu livro lá. Eu tenho. Me convida que eu vou, gente. É que me Com certeza. Com certeza. Pronto. Vamos articular isso depois. Minhas considerações finais são aquelas da crença na palavra, né? Nós somos o que lemos e o que escrevemos. Isso é a nossa identidade mais profunda, né? Nós somos linguagem, nós somos palavra encarnadas em gente. Estar aqui hoje com Cláudia Roquette Pinto, sob a égide de nosso querido José Inácio, é uma dessas dádivas, um momento de vivência poética que nós tivemos aqui, junto com todos e todas que nos acompanharam nesse momento. Eu sou muito ligado a rio. Eu nasci na beira de um riacho, me criei na beira de um rio, e sempre preciso estar molhando os pés. E sempre que vou a Ilhéus, eu vou tomar um banho no rio Cururupi, que é um rio ancestral dos Tupinambás. E o rio Cururupi, eu senti que é meu aquele rio, que eu sou um guardião daquele rio. Eu conheço muito bem o rio Cururupi, viu? Não é? Que ele é um rio de águas vermelhas. Então, eu vou terminar hoje com o poema Rio Cururupi. Rio que sai do ventre das pedras e viaja nas veias verdes vegetais do entorno dos séculos das eras, cerne vivo de cantos imemoriais. Um corpo de prantos a deslizar no leito de mar
mangues e areias, que se entrega nas ondas do mar, nos encontros das marés cheias. Águas de ferro, recantos índios, suor e sangue, lamento a velar, as almas heróicas de seus índios, filhos da terra, povo tupinambá. Eu mergulho no seio de tuas águas, que a voz do mar chama e vaticina. Lavo em teu lenço minhas lágrimas, te busco e te abraço, sigo a tua sina. Ailton Fonseca, muito grato. Agradeço imensamente aos dois poetas. Quero esclarecer que assim que eu fechar a live aqui, daqui a pouquinho, eu vou salvar a live, demora uns 5 minutinhos para botar o rosto da gente ali, procurar uma imagem que corresponda com os 3 presentes, tal, e coloco os senhores como colaboradores. Aí vocês aceitam lá que ela vai estar tanto na página de vocês, no Instagram de vocês, somos de feed, né? No feed de vocês, quanto no meu. E logo em seguida eu baixo, aí demora um pouco, aí subo para o YouTube, que demora mais. Aí vai estar também disponível no YouTube. E o Poesia na Boca da Noite, esse momento, essa coisa mágica que acontece aqui, e que tantas pessoas passam e ouvem a palavra de vocês, ele só existe porque vocês aceitam participar. Então, a minha gratidão aos meus companheiros, vocês, poetas queridos, amados dos Brasis, né? E vamos tocando o barco para frente. Maravilha, muito obrigada de coração. Foi muito Eu bonito. que agradeço e peço licença para encerrar esse episódio do Poesia na Boca da Noite. Um grande abraço e licença aqui, por favor. Obrigada, pessoal.